telespectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo da Água. Neste mês nós vamos tratar, neste mês e no mês seguinte, nós vamos tratar das atividades humanas relacionadas com a água. Vamos começar falando dos tempos pré-históricos, na época em que o homem era, como outros animais, buscava catar alimentos, pescar e caçar. E ele assim foi por muitas e muitas gerações, passando por muitas eras, inclusive a época glacial, da era de gelo. Após isso, o homem começou, com esse contato com a natureza, a aprender bastante sobre ela. Ainda mais porque ele vivia próximo aos cursos d'água. Nós já tínhamos comentado sobre isso nos episódios anteriores. Próximo aos cursos d'água, ele começou a perceber que as plantas germinavam melhor onde tinha água. Elas eram mais fortes, era mais verdejante a fauna. E com o tempo ele começou a domesticar as plantas e passou então à agricultura. Esse primórdio da agricultura foi fundamental porque todas as grandes civilizações nasceram próximos aos grandes rios. Os egípcios com o Nilo, os sumérios e babilônios com o Tigre e o Eufrates, os chineses com o Rio Amarelo, os indianos com o Ganges e o Indus e outros. E como eu estava falando, ele começou a domesticar essas plantas e começou, então, a separar as sementes e a plantar. Com a agricultura, ele deixou de ser um nômade e começou a se instalar em várias regiões férteis. E ali começou a viver da agricultura, começou a desenvolver as civilizações, começou a criar o comércio e tudo mais. E onde que a água entra nisso? A água era a base de toda a agricultura, como é até hoje. Inclusive, de todas as atividades humanas, a que mais consome água é a agricultura. No Brasil, por exemplo, nós temos até o Código Florestal que exige que as fazendas tenham uma parte de vegetação, cuidando dos mananciais, protegendo os mananciais, as nascentes e tudo mais. Bom, com o tempo, o homem começou a desenvolver cada vez mais a agricultura. E hoje nós temos uma agricultura bastante evoluída no mundo inteiro. E algumas dessas atividades agrícolas vivem da própria água. Então, são plantas plantadas dentro da água. É hidroponia. É interessante porque na NASA, lá nos Estados Unidos, se desenvolve isso justamente para poder plantar plantas no espaço mais adiante. Bom, com relação ainda à agricultura, tá? Essas plantas, elas pegam a água, elas guardam a água em si. Quanto mais água tiver na planta, tá? Maior ela vai se tornando. Todas as plantas, sementes e tudo mais, todas elas possuem bastante água. Lembrando que a própria planta, ela é uma bomba d'água. Ela tira a água do solo, a água penetra nela, ali ela realiza a fotossíntese e depois a água sai por evaporação pelas folhas. Bom, estamos terminando mais um episódio, lembrando que nós vamos continuar falando das atividades humanas baseadas na água. No próximo episódio, nós vamos entrar na indústria. Muito obrigado, senhores e senhoras telespectadoras. Senhores telespectadores, senhoras telespectadoras. E até mais um episódio de Universo da Água. É contigo, Marilda.